Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o Trajetória Parlamentar, um programa da Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, produzido pela equipe do Departamento de Comunicação desta Casa Legislativa. Através do programa Trajetória Parlamentar, nós temos a possibilidade e a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de vida dos nossos vereadores. No programa de hoje, estaremos conversando com o vereador Alcindo Gabrielli, eleito pelo MDB, e que está fazendo já o seu terceiro mandato legislativo. Um detalhe, o Alcindo Gabrielli já foi prefeito de Bento Gonçalves na gestão 2005 a 2008. Seja bem-vindo, vereador Alcindo Gabrielli, é um prazer tê-lo conosco. E para começar, eu te peço, qual é a tua história, qual é a tua trajetória que te trouxe novamente à Câmara Legislativa? Amigo Botega, as coisas, na verdade, começaram lá nas barrancas do Rio Jabuticaba, lá no Rio das Antas, né? Perto da estação do Jabuticaba, porque nós nascemos lá em Veranópolis, né? Claro que ali na divisa de Bento Gonçalves. E estudamos, né? Trabalhamos lá no interior com o meu avô, né, paterno, depois trabalhando numa fábrica de carroceria, serviços gerais, fábrica de bolas também. A gente veio para Bento, trabalhou em empresas aqui em Bento, né? E felizmente a gente cursou, eu sou bacharel em Direito, iniciei minhas atividades advocatícias, né? Atuava na questão dos sindicatos aqui de Bento Gonçalves, atuo ainda hoje, né? Apenas um, e também no meu escritório. E foi lá em 1990 que o Carlos Bertuol, na época era o presidente do partido, me convidou para me filiar ao MDB, me filiei, e depois em 1992, aí, na verdade, eu concorri pela primeira vez na condição de vereador, me elegi, houve a reeleição, né, em 96, e depois, como você falou, né, vice-prefeito, prefeito, uma parte também eu trabalhei em Brasília, 2019, 2020, e aí retornei a Bento Gonçalves, na verdade concorri de novo a prefeito, né? E na última eleição, em razão até da necessidade de candidatos, também na última hora aí acabei aceitando esse desafio. É um desafio muito grande, porque normalmente o pessoal diz, ex-prefeito, não precisa nem fazer campanha, né? Aos amigos e também aos adversários, né? E então acabei realmente me elegendo e hoje estamos aí novamente nessa atividade, né, procurando desenvolver funções, né, desenvolver ações. Claro que a questão há uma diferença muito grande entre ser executivo e ser legislativo, né? A diferença é muito grande. Cada um com a sua importância, cada um com a sua função, cada um com as suas possibilidades e também limitações. Então foi assim que nós começamos lá atrás, né? Nós temos, na verdade, eu tenho uma história não de familiares que tenham desenvolvido atividade política, mas sempre ligados à questão do antigo MDB, depois passou para o PMDB e agora MDB. Antes era o PTB, né? Entende? Não existia o bipartidarismo. Então a gente teve sempre esse lado, né? Com todo respeito às diferentes ideologias, a gente teve sempre esse lado aí mais do MDB e estou ainda no MDB, né? Desenvolvendo agora as atividades, a função de vereador, mas a minha profissão, muito embora eu fiquei afastado por um bom tempo, mais de 10 anos da atividade das lides advocatícias, hoje eu retorno, né? Não é mais a mesma época, foi mais fácil começar a advogar do que voltar a advogar. Tá certo. Os tempos têm o seu dinamismo, né? A sua dinâmica é Exatamente. diferente. Gabriele, permita que eu te chame só por Gabriele. Nós sabemos que o trabalho legislativo ele vai, evidentemente, muito além da participação em sessões ordinárias. Existem a participação em frentes parlamentares, em comissões técnicas, em outras formas de representação. E muito do trabalho dos vereadores a gente entende como proposições que surgem de demandas. Eu queria te perguntar como é que é a rotina, o dia a dia do gabinete do Alcindo Gabrielli. Como eu comentei anteriormente, né?
em ambas as atividades existem demandas, né? Naquela você executa, executivo, e aqui você legisla, né? Legisla, fiscaliza e encaminha as demandas, né, que são colocadas no nosso gabinete, né, através da nossa assessoria e também através do vereador, porque normalmente, até em razão da minha atividade de advogado, a gente está sempre na rua, né? Está sempre exposto e tem que estar exposto. Essa é a nossa atividade, né? Quem vai para a chuva normalmente se molha, né? Entende? Então isso faz parte do processo. Então a gente tem muitas demandas, né? Claro que essas demandas elas são maiores aí na questão da saúde, na educação, na questão da segurança. Agora, nós temos diferentes atividades, como fiscalizar. Então, normalmente a gente se elegeu mais num viés, digamos, não é de oposição, mas a gente o nosso caminho não faz parte, digamos assim, da administração municipal de forma direta. Indiretamente, todos nós fazemos parte, né? Então, a gente tem muitas demandas, né? Além disso, nós temos a questão muito da fiscalização dos atos do Poder Executivo, que são normal, é a nossa função. Claro que tem que ser uma fiscalização responsável, respeitosa em relação à pessoa, tanto do prefeito como dos secretários ou dos funcionários, né, muito mais, e também a questão de que nós somos muito demandados a respeito dos serviços e obras que a população precisa. E a gente sabe que há uma queixa muito grande e nunca vai ser, o executivo nunca vai resolver todas as questões, mas as demandas muito maiores são realmente na questão da saúde. A saúde, ela atinge de forma muito direta as pessoas, principalmente aquelas pessoas de mais baixa renda, que não têm condições, muitas vezes, de ter um plano de saúde, não tem condições de custear, muitas vezes, uma cirurgia, uma consulta. Então, a questão da segurança da saúde, aliás, é uma demanda muito importante. E aí nós temos a questão de pavimentação, a questão de estradas no interior, a questão de sinalização no interior, não só no interior, na cidade também. Então, as demandas são as mais variadas. E, normalmente, nós temos também as comissões, né, nas terças-feiras, e nós temos o dia a dia na rua, né? Na rua, nas reuniões, nos encontros, enfim, nos jantares, sempre lá no prédio onde a gente mora, né? Então sempre tem demanda, quer sejam assim positivas ou quer sejam muitas vezes no sentido de reclamações, de postulações que são legítimas, né? Da nossa sociedade. Afinal, o vereador ele também além de legislador, de fiscalizador, ele é um elo de ligação entre a população e o Poder Executivo. Exato. E justamente tu já entraste no assunto do próximo questionamento, que seria justamente esse. Como é que tem sido o diálogo entre o teu gabinete, entre o vereador Alcindo Gabrielli, com as comunidades, com as secretarias e com o próprio Poder Executivo, com o Poder Público? As demandas, o senhor já explicou como chega, naturalmente, mas esse diálogo, Gabriele, com a comunidade e com as esferas do poder público, secretarias e o próprio prefeito. Normalmente, até porque a gente também desempenha outras atividades, nós também na condição de vereador temos esse contato com secretárias, né? Muitas vezes com servidores. O nosso gabinete, nós temos a nossa assessoria, né? Entende? Tem o Douglas, a Débora, a Luana, né? Nós temos a nossa assessoria que também mantém esse contato diário, quer seja com o Poder Executivo, através de seus representantes legais, quer seja com a comunidade. Então, nós temos um canal direto aí, onde a população pode, através de e-mails, através de WhatsApp, enfim, e de forma direta também o nosso gabinete mantém esse contato e está à disposição realmente da nossa população. É uma relação com o executivo normal, né, de cobranças, né, e muitas vezes o pessoal fala, não, mas a crítica, a crítica é sempre no sentido de auxiliar o Poder Executivo. Porque quando você coloca alguma coisa, você entende que não está de acordo com a lei, de acordo com a legislação, de certa forma nós estamos protegendo o prefeito.
prefeito, os seus secretários, de serem responsabilizados. Nós não podemos, né, também deixar passar as coisas sob pena de repente, lá adiante, o próprio executivo, o prefeito, e a gente sabe como é que funciona isso, né? Nós já passamos por lá, tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, enfim, tem a chamada oposição, que normalmente nós chamamos de posição, não que os outros vereadores ou quem faz parte direto do governo também não coloque isso, mas normalmente coloca diretamente, né, por ter um acesso mais constante. E isso faz parte do processo, não é só aqui no município, é no Estado, é também na Federação, é lá na Presidência da República. Então, a gente tem tido um tratamento normal, creio que da nossa parte também, tanto quanto do prefeito e dos secretários. Claro que muitas vezes, se uma demanda ela não é atendida, nós somos mais propositivos, mais objetivos, no sentido de exigir que realmente o executivo faça esse serviço, essas obras. Nem o executivo não consegue fazer tudo, né? Mas principalmente no sentido de que, quando o vereador fiscaliza, faz algum pedido de informação, o executivo deve entender como uma normalidade e prestar essas informações, sob pena, muitas vezes, né, não especificamente esse prefeito, mas o prefeito, o governador, né? A gente sabe que o governador, o presidente, é mais difícil, né? Mas responder por este ato de omissão, né? Ou muitas vezes por um ato de ação também. Né? Perfeito. Com essa experiência que tu tens de já ter sido prefeito e agora também estar novamente na Câmara de Vereadores, se eu te perguntasse hoje um projeto ou uma pauta que merecesse a maior atenção nesse próximo período, nos próximos meses e anos, o que tu nos diria? Do executivo, olha, eu acho que, acho não, cada um tem uma visão. Nós temos vários outros projetos, eu digo assim, projeto no sentido de encaminhar para o executivo. Né? A gente sabe que aqui o vereador tem limitações no sentido de propor ou de fazer determinadas obras, principalmente obras de serviço que não é função do vereador, mas propor essas obras de serviço, né? Entende? Propor uma sugestão de projeto de lei, né? Porque, como eu disse, nós temos uma limitação, porque muitas vezes o próprio Departamento Jurídico, a Comissão de Constituição e Justiça, diz, tem visto de origem, o vereador não pode fazer esse projeto. Não, entende? Mas eu vejo assim a questão, por exemplo, da saúde. Há uma demanda muito grande, então a questão de concluir o complexo hospitalar aqui de Bento Gonçalves, né, é muito importante. Eu acho que, acho não, tenho certeza, né, que essa é uma área que afeta muito a população que mais precisa. Tá? Aquele trabalhador, aquela trabalhadora, que muitas vezes está aguardando na fila de espera uma cirurgia, está aguardando um exame. Então, nós temos que realmente o executivo, o município, eu diria, e o legislativo pode contribuir com isso, os vereadores podem contribuir com isso, não de forma financeira direta, mas através de emendas, através de colocações, para que o executivo realmente aporte mais recursos para atender esta área sensível, que é a área da saúde. Claro que a área da educação eu creio que está andando, muitas vezes tem a questão da falta de vagas nas creches, a questão da segurança, a questão do turismo, a questão da infraestrutura, tudo isso é importante, a gente sabe, né? Mas são áreas que são mais, digamos, facilmente atendidas. E a saúde, existe uma demanda muito grande, né? Um clamor muito grande da nossa sociedade, como eu disse, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. E me parece que tanto o executivo quanto o legislativo, né, tem que olhar para essas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas mais atingidas. Olha, aquela que tem um poder aquisitivo maior, não que não tenham que ser atendidas, tem que ter projetos, porque, afinal, geram, né, o movimento, a economia, e isso faz com que a gente tenha mais emprego, mais oportunidades de trabalho, mas essas pessoas que mais necessitam, que mais precisam, elas precisam ser atendidas. E entendo que realmente essa área da saúde, na minha época não tinha esse negócio de UPA, unidade de pronto atendimento, ainda não se falava nisso, se falava muito em
posto de saúde, né? Quando nós construímos aí, finalizamos 5. Hoje já nem mais posto de saúde, é unidade básica, ISF, essas coisas todas que a gente ficou fora, mas está se adaptando novamente. Nós estamos, na verdade, depois de 18 anos, né, de ter saído da atividade pública, da função pública, nós estamos aprendendo de novo aqui, né? É sempre um eterno aprendizado. É. Gabriele, nós vamos nos encaminhar para o final dessa entrevista, e desde já eu agradeço a tua disponibilidade e participação, e eu queria te deixar à vontade para que tu falasse aos espectadores, deixasse a tua mensagem aos nossos espectadores. Bom, em primeiro lugar, Botega, sou eu que quero aqui agradecer, não só a você, mas você que é o astro principal aqui, mas também a presidente da casa, a mesa diretora, né, por esta oportunidade. E dizer à nossa população, né, o povo de Bento Gonçalves, que nós continuamos trabalhando de forma séria, né, de forma também em que se respeita o dinheiro público, fazendo um trabalho conjunto. Um vereador só não dizem que o Mandorinha só não faz o verão, né? É isso. Um grãozinho só de areia também não preenche o mar. E nós estamos aí contribuindo, né, com os demais vereadores, com a bancada do MDB, com as demais bancadas, contribuindo com a população e contribuindo para o progresso e o desenvolvimento do nosso município de Bento Gonçalves, né? Nós fomos acolhidos aqui em Bento, viemos ali do lado, Veranópolis, né, a terra da longevidade, fomos acolhidos aqui e nós temos muito a agradecer e também a retribuir para este nosso município de Bento Gonçalves. Muito obrigado aí pela oportunidade. E o teu gabinete também bastante atuante, a gente conhece, nós fizemos também o nosso trabalho de pesquisar, de conhecer, e parabenizar o gabinete e desejar sucesso na caminhada de vocês. Mais uma vez te agradeço. Este foi o programa Trajetória Parlamentar. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Câmara através dos canais do Facebook e do YouTube. Aproveite e deixe o seu like para a gente. E até o próximo programa. Câmara Municipal, portas abertas para Bento.